11 horas e 34 minutinhos, estamos ao vivo e agora eu tenho uma dica especial para você que está aí do outro lado, viu? Uma dica para você que está todos os dias ligado aqui no programa da comunidade. É um recado da Unip, viu? Um recado da Unip para você que sonha em fazer um curso de graduação, melhorar de vida, ter uma profissão de nível superior e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho. Na Unip você faz a sua graduação a partir de 2 anos com profissionais qualificados numa instituição que pertence a um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139 mensais. É isso mesmo que você ouviu, a partir de R$ 139 mensais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E as inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.aquivocepode.com.br. Ligue agora para 0800 725 0045 e uma equipe especializada irá atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas. Para mudar de vida, basta querer, porque com a Unip todo mundo pode. Amaral Augusto. Muito bem, eu quero convidar você que está em casa, quando chegamos a 11 horas e 35 minutos, para fazer uma viagem rápida com a equipe do programa da comunidade. Nós vamos sair aqui da capital, vamos para a zona rural de Manaus, vamos sair pela barreira ali que dá acesso às rodovias AM010 e BR-174, vamos dobrar à esquerda, pegar a BR-174, rodar 21 quilômetros e encontrar um ramal chamado Ramal do Pau Rosa. Lá no quilômetro 21 a gente vai dobrar à esquerda e entrar no Ramal do Pau Rosa. Esse ramal dá acesso ao assentamento da Reforma Agrária Tarumã-Mirim. E nele existem vicinais, onde existe produção de pescado, de fruta, de verdura e homens e mulheres do campo, trabalhadores, que fazem um sacrifício enorme para abastecer a capital amazonense. A distância entre eles e a feira do produtor da Zona Leste, por exemplo, é de 50 quilômetros em média. É uma distância razoável, que seria pequena se não fossem as dificuldades. Isso não encarece só a produção rural, mas torna muito difícil a vida de quem produz no campo. Não é a primeira vez que nós vamos mostrar reportagens como essa aqui, mas você vai ver que pouca coisa mudou depois de tantas e tantas reportagens como nós já exibimos aqui no programa da comunidade. Alunos continuam fazendo seu trajeto para a escola com dificuldade e enfrentando risco. Trabalhadores rurais continuam enfrentando dificuldades enormes, sendo vítimas do abandono. Isso precisa mudar. E se para mudar a gente tem que mostrar aqui, nós vamos mostrar mais uma vez na reportagem de Marquinhos Pereira. Solta aí, diretor. O ramal do Pau Rosa dá acesso a outros ramais. É só entrar floresta dentro para entender a dificuldade de quem mora aqui. O chão de barro batido há anos não recebe manutenção. No ramal do Cristo Rei moram 15 famílias, produtores rurais que dependem da terra para sobreviver. A mandioca é descascada para a produção de farinha dessa semana. O grande problema é escoar a farinha produzida aqui. Para nós é uma dificuldade muito grande, assim, para a gente fazer e levar para vender, né, ou alguém vir comprar, é muito difícil. Tem muita gente que perde produção, não perde? Tem muita gente que perde produção. Como é que a gente vai carregar daqui lá para fora o nosso produto? Na cabeça? Fica difícil. Fica difícil. Quanto mais longe, maior a dificuldade. O carrinho de mão, empurrando daqui até lá nessa lama, que às vezes já está lá no pé da gente, que a maior dificuldade que você tem aqui nesse ramal. O ramal não é só usado por agricultores que precisam escoar a produção. É também caminho de estudantes que precisam ir à escola todos os dias. Mas nem sempre o ônibus escolar passa, porque existem muitos trechos alagados, como esse aqui. Quando chove, fica escorregadio, carros não passam. Hoje, o ônibus escolar entrou, para a sorte das crianças. O motorista admite que trafegar nos ramais é um risco muito grande. Quando dá chuva, o inverno mesmo, todinho é problema. Problema, é o ramal ruim, e a gente não tem para quem reclamar, né? Em muitas vicinais, o ônibus vai até a metade do percurso. Aqui, o único benefício que os moradores dizem ter recebido do governo federal foi a energia elétrica, por meio do programa Luz para Todos.
Seu Itamar é o último morador do ramal Cristo Rei. A principal atividade dele é a produção de adubo, que vende para Manaus. Mas o lucro vai embora com os consertos que precisa fazer na Kombi. Os buracos acabam com a suspensão. Assim como outros moradores do assentamento do INCRA, seu Itamar não recebeu até hoje o título definitivo do terreno. Eles amarram e não entregam o documento para a gente. Por quê? Ninguém sabe, né? Vem a reforma, vem um dinheiro chamado reforma para a gente, para ajeitar o que precisa, digamos, casa, digamos, o galinheiro para as galinhas, fazer um galpão, e esse dinheiro nunca chega para a gente. Quase 3.000 famílias moram no assentamento Tarumã-Mirim. E enquanto os ramais estão nessas condições, as máquinas da Prefeitura e do INCRA estão paradas. Será que eu vou ter que ir lá dirigir um trator desse de esteira? Botar esse trator para andar? A pergunta que eu faço. Bota a Márcia Lasmar de copilota aqui e a gente vai, Márcia Lasmar. Me dá a imagem do trator primeiro. Esse assunto vai render, diretor. Me dá a imagem do trator. Márcia Lasmar, a gente vai ter que ir lá. Eu vou, Amaral. Você topa o desafio? Mas eu não topo, a gente vai e faz. Porque se ninguém tá fazendo, a gente tem que tomar uma iniciativa. E se o trator não pegar, seu Carlinhos está dizendo que se o trator não pegar, a gente pega aqui o Carneirinho, pega o Anderson Tavares, pega aqui o Daniel e vamos empurrar. Porque é brincadeira o tempo que essas máquinas estão paradas. O Amaral já foi lá, né, Amaral? Olha, vem aqui comigo, Carlinhos. Márcia Lasmar, é um absurdo o que o INCRA ainda faz. Abrir assentamento rural, jogar o agricultor lá dentro sem nenhuma condição, sem nenhum auxílio e simplesmente abandonar. E dizer, se vira, negão, eu quero produção rural. Aí ele questiona, como é que eu vou escoar essa produção rural? Como é que eu vou colher? Como é que eu vou manter a minha horta, a minha agricultura? Não quero saber, quero produção. Não é por aí, gente. Tem que ter estrutura, tem que ter toda uma infraestrutura para poder fazer a produção, para poder chegar aqui e baratear nossas verduras, nossos legumes. Eu ia te falar que eu conheço o Itamar, o personagem da reportagem da Marquise Pereira. Ele está lá desde o início desse projeto. Ele, como muitos outros, como meu amigo Severino, que mora lá no ramal do Pau Rosa. Essas pessoas já sofreram muito. Hoje o ramal do Pau Rosa está asfaltado. Ele está asfaltado. Mas eu te pergunto, foi o INCRA que botou asfalto lá? Não foi. Foi o governo do estado. Se fosse esperar pelo órgão que gere a reforma agrária nesse país, meu amigo, mas ia ter que botar barba de molho. E esperar. Outro problema. Vem comigo aqui rapidinho. Coloca aqui a imagem dessa máquina aí. Puxa essa imagem da máquina de novo. O INCRA fez um convênio com a prefeitura para administrar essas máquinas que deveriam servir para reforma desses ramais. Vamos lá recuperar, fazer o trabalho de recuperação dos ramais. Meu amigo, não adianta comprar máquina da China se não tem peça de reposição, porque qualquer equipamento mecânico é passível de quebrar. Quebra! E aí quando quebrar? Se não tiver a peça de reposição, vai esperar a peça vir lá da China? Tudo isso precisa ser pensado. Não dá simples, não vou comprar 800 tratores e resolver o problema das vicinais do estado do Amazonas, fazendo um convênio com as prefeituras, distribuindo máquina. Não adianta nada. Para a máquina ficar parada e quebrada, não adianta nada. Para ficar aqui, é um absurdo. É um absurdo. Sabe por quê? Porque o produtor rural vai passar em frente a essa máquina, esse posto avançado ali da Senfab, vai olhar para ela e vai dizer, puxa vida, por que não tiram esse caminhão daqui, pelo menos para levar uma carrada de aterro e tapar aquele buraco? E ele não imagina que é porque não tem peça, quebrou, não tem manutenção. Não adianta o INCRA fazer isso. Não adianta fazer convênio, não adianta o governo federal comprar equipamentos que não tem manutenção fácil, porque eles vão quebrar e vão ficar desse jeito aqui, ó, parados. Essa situação aqui, tem menos máquinas, eu queria saber onde estão os outros tratores. Será que estão rodando? Era uma boa saber, porque da última vez que eu estive lá, tem 1 ano e meio, tinham pelo menos umas 5 máquinas e 3 caçambas. Agora só tem um trator de esteira e uma caçamba. Eu queria saber onde estão os outros. Amaral, Balbina, ele está dizendo ali, o Carlinhos, olha só. A gente verifica uma situação como essa aqui e se questiona. Se questiona a situação das prioridades.
A gente sabe que tem muitos problemas na cidade, muitos problemas do estado, muitos problemas em outros ramais, mas a gente questiona aqui também, se o poder público quisesse realmente resolver, essa máquina estaria aqui ainda? Essa caçamba estaria aqui ainda? Esses agricultores estariam sem uma solução para o problema deles? Não estariam. Eu sempre digo que o bem público ele tem que ser tratado com o cuidado que a gente dispensa para as nossas coisas da nossa casa. É assim que a gente tem que tratar o bem público, a repartição pública, o local público, que todos nós precisamos em algum momento da nossa vida, como se fosse dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa, dentro da casa do Amaral Augusto, dentro da minha casa, eu tenho certeza que nenhuma máquina fica quebrada 1 ano e meio. Primeiro que eu não compro uma máquina que realmente eu não possa dar manutenção. É a primeira pergunta que a gente faz quando a gente compra um carro, não é isso, Amaral Augusto? A gente pergunta, será que vai ter as peças em caso de defeito? Não é isso que a gente... Isso é levado em consideração. Mas agora não dá para comprar um monte de máquina como essa, deixar aqui parada. Eu vou comprar trator da China para ter uma boa relação com o governo da China, coisa nenhuma, pelo amor de Deus. Eu vou comprar máquina que resolve o problema da população que está praticamente isolada nas vicinais. Eu não estou falando só aqui do ramal do Pau Rosa e do projeto Tarumã-Mirim, não. Se a gente for contar aqui nesse momento, assentamentos rurais, vamos lá para o PA Panelão, que fica lá no Careiro Castanho, por exemplo, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo, meu amigo. Se a gente for lá para o sul do Amazonas, o problema é o mesmo. Quer que eu enumere aqui? O problema, se a gente for lá para Presidente Figueiredo, o problema vai ser o mesmo. É a situação que se repete. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, são 11 horas e 45 minutos, o problema é o mesmo, é ramal. A ligação é de Itacoatiara. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Nonato. Ô, Nonato, qual o motivo da sua ligação? É que eu estou assistindo o programa e lá do ramal 126 da Itacoatiara, também tem um monte de equipamento do INCRA jogado lá. No 126? Isso. 126 fica ali próximo ao ramal do banco, é isso? Exatamente, lá mesmo. Muito bem. Quanto tempo você já vê essas máquinas paradas lá? Elas estão mais ou menos 4 meses. 4 meses sem função nenhuma? Sem função nenhuma. Muito bem. Nonato, obrigado pela tua ligação e fiscalização. A gente falou com o telespectador que está atento, está de olho. Observa as coisas. Aí olha só, a máquina está lá no 126 da rodovia M010, parada, sem nenhuma função, enquanto lá no ramal do Procópio a situação é complicadíssima, né? Precisa de manutenção o ramal. Estou falando ali da M010, logo depois de Rio Preto da Eva. As máquinas estão paradas lá no ramal do banco no 126, enquanto aqui do outro lado tem ramal precisando, meu amigo. Tem ramal precisando de manutenção. É uma situação complicada. Me dá imagens aqui do guerreiro lá, do seu Antônio Gonçalves, que é o motorista do ônibus. Me dá imagens dele. Quero imagens do seu Antônio. Sabe por quê? Porque tem que ser guerreiro, tem que ser bom de braço. Não pode ser roda presa, não, para trafegar nesse tipo de ramal. O caboclo tem que ser bom de braço. E quando não dá para ser bom de braço, ainda faz manobra para livrar as pessoas que estão dentro da morte, porque o seu Antônio já se envolveu em acidente. Infelizmente, no ramal liso, sem nenhuma estrutura, sem ter como se segurar, ele já sofreu acidente. Já tombou com o ônibus em ribanceira. E está até hoje na direção ali do seu veículo, transportando alunos. Me dá aí a sonora, me dá aí a entrevista do seu Antônio. Quero ouvir ele mais uma vez. Porque o que ele fala pra gente aqui é muito importante da gente entender o quanto uma máquina, ou o quanto uma política pública, né? Isso é uma política pública de desenvolvimento do setor primário. E o quanto ela pode ser boa ou ruim. E o quanto o nosso dinheiro, que vem lá do governo federal, poderia ser bem utilizado e não é. Poderia melhorar a vida dos 46 alunos que estão dentro do ônibus e do motorista que conhece como ninguém esse ramal. Olha o que ele diz, solta aí. Todinho é problema. Problema, é o ramal ruim, e a gente não tem pra quem reclamar. Todinho é problema. Problema, é o ramal ruim, e a gente não tem pra quem reclamar. Todo dia é problema. Todo dia é problema. É o ramal ruim, a gente não tem pra quem reclamar. Está chegando a informação aqui da produção que as máquinas que estavam aqui nesse estacionamento do posto avançado da Sempap, lá no ramal do Pau Rosa,
foram trazidas para Manaus para consertar. E agora a prefeitura que herdou a bomba, é ela que vai ter que consertar essas máquinas, né? Máquinas que têm uma manutenção complicada, que dependem de peças que às vezes não tem no mercado brasileiro. Enfim, a prefeitura herdou a bomba e tem que consertar mesmo. Vai ter que consertar, vai ter que gastar mais dinheiro para colocar numa prancha, levar para o ramal do Pau Rosa. E aí, quando for começar as obras, já começou o inverno de novo. Ô, situação complicada. Olha, é de suar, meu amigo. A gente sua aqui no estúdio. Imagina quem está lá descascando mandioca para fazer farinha, sem ter uma previsão de vender os seus produtos, porque não tem acesso. Aqui o caminhão da Cepro não entra, mano, velho. Não dá para entrar, porque se entrar, quebra. E se quebrar, outros tantos produtores rurais vão ser prejudicados. É uma situação complicada. Complicada mesmo. São 11 horas e 50 minutos na capital amazonense. Márcia Lasmar, com você. Mara Augusto, esse problema que esse motorista diz aí, eu tenho certeza absoluta que todos os agricultores dizem a mesma coisa. Todo dia é problema, 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 problema. São 11 horas e 50 minutinhos, você que está aí do outro lado, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco, ainda nesta edição do Programa da Comunidade, a última entrevista dos candidatos a governo do estado aqui no Amazonas. É já já, não saia daí.